Hoje eu trouxe um tema de onde eu faço a minha revolução. Vocês devem ter percebido, assim, uma mudança um pouco drástica, tanto no perfil do Instagram, como dos temas das lives e tal. Eu trago temas mais, digamos assim, polêmicos, mais reflexivos, né? E isso se dá muito pelo fato de uma necessidade que a gente está tendo aí, então, de se impor, né? Impor o nosso pensamento, impor as nossas lutas e as nossas causas. Por muito tempo eu me calei, né? Até pelo medo de alguns discursos mais quentes, assim, digamos, mais perigosos, né? Mas a gente precisa se impor e precisa ter o seu lugar. Só que independente de qual é a minha revolução, é importante que a gente pense de onde eu tô fazendo isso, né? Hoje eu tô aqui na minha casa, eu tenho uma roupa quentinha, eu tenho uma casa bem vedada, que aqui em Osório hoje tem muito vento, então eu tenho uma casa bem vedada, eu tenho uma casa quentinha, eu tenho comida, eu, eu tenho coberta, eu tenho roupa adequada para a estação, eu sou uma mulher branca, heterossexual, né, que mora então num bairro central da cidade, mora no centro, né, tem uma casa própria. Então, será que a minha revolução ela é a mesma se de uma mulher negra, né, bissexual, que mora num bairro de, de periferia, né, que não tenha completado o ensino fundamental, será que a nossa sociedade escuta essas duas revoluções da mesma forma? Né? Será que existe espaço nas mídias, como na internet, para esses dois gritos de revolução? Né? Então agora a gente também percebe muito esse contato, né? Como chega, né? Como chega o meu grito de revolução quando eu quero falar de um tema, quando eu quero fazer uma reflexão, eu escrevo e muitas pessoas às vezes leem porque elas me conhecem, sabe que eu já fui professora, sabe que eu tenho formação de nível superior, então dá uma certa atenção. Mas e se é um jovem, por exemplo, né? Se é um adolescente que escreve, quem ouve? Né? A gente escuta os nossos jovens, a gente escuta as pessoas em vulnerabilidade social. Como acontece isso, né? De que forma a sociedade escuta as revoluções de cada um. Então, isso é um ponto muito importante, principalmente para a gente poder dar voz e vez, então, a todas as pessoas, a todos os gritos, né? Todos os gritos de revolução, eles são importantes. Eles constituem a nossa sociedade. Então é importante que a gente pense isso, que a gente reflita isso e que a gente tenha um termômetro, né? A temperatura de cada situação. Como a sociedade, então, recebe esse grito, né? A diferença da receptividade. Eu tenho uma sobrinha que ela é vegana. Então, a gente, quando ela fala sobre isso, assim, ou quando alguém comenta sobre isso, por ela ser uma adolescente, muitas vezes dão um descrédito, né? Pela luta dela, pela causa dela, né? Que é pelo sofrimento dos animais e tal, que ela acha um absurdo. E que é a concepção dela, né? Assim como a gente ama o cachorrinho e não come a carne dele, por que a gente come, né? Do boi, da galinha, né? Então, é muito importante que a gente escute, né? Que a sociedade tenha uma polidez de ouvir todos os gritos de revolução e tente aprender o melhor possível com cada um e acolher a todos. Como a minha revolução ajuda ou não a revolução do outro? Quem me segue sabe que eu faço muitos posts e tal, e reflexões
sobre alimentação saudável, sobre alimentação orgânica. E muitas vezes eu me pergunto, será que a minha revolução, né, na luta pela uma alimentação saudável, muitas vezes não inviabiliza o outro a receber uma ajuda em forma de alimentação? Porque muitas vezes a gente posta, mas farinha branca para determinadas pessoas não faz bem. Mas açúcar para mim não faz bem. Daí, lá no grupo de receitas eu boto receitas sem nenhum tipo de açúcar. E aí eu fico pensando, será que muitas vezes a minha luta não pode inviabilizar alguém de receber uma doação de 1 quilo de farinha, de 1 quilo de açúcar, né, de 1 litro de óleo de soja, né? Porque isso vai fazendo mudanças que, se alguém chegar aqui em casa hoje e bater na minha porta e dizer assim, Rita, eu preciso de uma farinha, né, para 1 quilo de massa para levar para uma família, tu tem como me ajudar? Eu não tenho. Eu tenho que ajudar com valores, né? Porque esse produto em si eu não tenho. Então, quantas vezes a gente deixa de doar algo, né, que eu, na minha luta, na minha revolução para ter uma alimentação saudável, orgânica, acabo inibindo muitas vezes alguém que não tem nada para comer. Eu não quero comer comida com agrotóxico, eu escolho não comer comida com agrotóxico. Mas tem gente que, se for comida, o que importa, se for uma comida limpinha, se for uma comida fresquinha, ele vai comer, porque ele tem fome, né? Então a gente precisa ver também até que ponto todos esses discursos conseguem conviver de forma que nenhum dos autores saia prejudicado, né? Tenha os seus direitos, né, então prejudicados. Esse ponto é muito importante. Por exemplo, quem é contra o aborto, né? A gente é contra ou a gente é a favor, mas até que ponto o teu posicionamento sobre isso fere o direito do outro escolher sobre o seu corpo ou manifestar seu pensamento? Outro ponto importante é quem é o outro. Muitas vezes o outro somos nós, né? Quantas lutas de algumas pessoas que o outro que é prejudicado ou o outro que acaba tendo seus direitos então retirados, o outro somos nós. Então esse pensar o outro é sempre pensar eu, né? Eu não posso pensar, eu vou fazer isso porque é pro outro. Não, isso é pra mim. Ele vai voltar para mim. Então é importante que a gente tenha essa concepção que o outro sou eu. Hoje é uma outra pessoa, mas qualquer aspecto negativo que aquilo tiver, ele vai chegar na sociedade como um todo. Por isso, o outro sou eu. Um ponto importante é, muitas vezes a gente toma lutas individuais. Então, de vez em quando refletir sobre se a minha luta ela é individual ou ela é coletiva. A gente está passando por um momento de pandemia e a gente está vendo que a sociedade precisa trabalhar muito o senso de coletividade, né? É o pensar no coletivo que vai salvar vidas. E as pessoas não estão conseguindo, elas estão pensando em si apenas, né? Então, algumas, claro. Então é importante que a gente traga para o centro dessa reflexão: a minha revolução, ela é só minha ou ela é positiva para uma coletividade? Fato que de algum momento a gente vai ter lutas sim que são nossas, só que a gente precisa dosar. Essas lutas precisam ter diferença no todo, na sociedade, no outro. Por quê? Pode me perguntar assim, Rita, mas por que tu bate tanto, que tu fala tanto nesse assunto de alimentação orgânica? Porque a alimentação orgânica, ela vai dar um reflexo na qualidade de vida do produtor, na qualidade da água, na qualidade do ar, na qualidade do meu organismo. Então, ele abrange sim o todo.
Só que eu tenho outras lutas que talvez sejam só minhas. Talvez. Só que a gente percebe que quando a gente expõe a nossa luta e a gente abre para outras pessoas as revoluções e evoluções que a gente tem construído, a gente consegue perceber que tem outras pessoas, que o outro também está nessa mesma luta. Só que muitas vezes ele está calado, ele acha que está sozinho, que não tem ninguém pensando como ele. Então por isso a gente precisa expor o que a gente pensa, expor as nossas opiniões e fazer assim, com que tudo siga um fluxo de empatia, né? Que tudo siga de uma forma conjunta, para que todos nós consigamos fazer a nossa luta e mesmo assim, então, a gente consiga que o outro do lado, que as outras pessoas façam as suas lutas. A gente tem observado um Brasil muito dual, né? Ou você é B ou você é L. Você não pode ser um meio termo, você não pode ser C. Não, ou tu é B ou tu é L. Todas as outras letrinhas do alfabeto se perde, né? Nesse bailado aí. E a gente vê que muita gente tá quieta em casa, tá calada, né? Porque não consegue achar um lugar, porque como tu não é nem B, nem L, tu faz o que na vida? Tu fica zanzando, tu fica, né, perdido no meio dessa guerra, me desculpem, uma guerra infantil e medíocre, mas uma guerra. Então, assim, o que a gente faz com essa gente toda, que não é pouco, que tá no meio desse tiroteio todo ideológico e que não é ouvida, que não se organiza para refletir junto, para pensar junto e não se impõe, né? Aqui neste espaço, que são essas lives, ele é um espaço de imposição, sim, impor o discurso das maiorias, né? Semana passada eu fiz uma live falando sobre as maiorias e eu só peguei a parte econômica. Então, o Brasil, ele é um país pobre e ele tem, né, nós, classe média baixa, classe média baixíssima, somos sim a maioria, né? Então, é isso que a gente tem. Quem é o trabalhador? O trabalhador é a maioria. O trabalhador, aquele que levanta todo dia cedo, que tem carteira assinada ou não, que tem direitos trabalhistas ou não e que não tem grandes fortunas, é a maioria. Então, somos a maioria e temos que nos impor e fazer valer o nosso papel de maioria. Nós não podemos mais receber o rótulo de minoria porque nós não somos. Nós precisamos ter clareza que somos maioria. Então, a sociedade, ela precisa impor um hábito de que todos consigam expor as suas revoluções, né? Nós precisamos ter um ambiente social em que todos os gritos, sejam de excluídos ou não, precisam ser ouvidos. Todas as parcelas da sociedade, independente da sua representatividade, em âmbitos governamentais, em setores políticos, a gente precisa ter voz e vez. A gente está aí, então, não sabe quando vai ser o próximo pleito, por mais que algumas pessoas estão aproveitando o Covid e fazendo altas campanhas, né? Então, infelizmente, né, a gente tem oportunista para tudo nessa vida. Mas basta a sociedade, então, classificar o que deve ou não fazer. Então, assim, o que acontece, tá? A gente precisa começar a trabalhar isso na sociedade de ter espaço para todas as revoluções. Para que todos os gritos sejam escutados. Então, quando eu falo nas lives, eu falo isso. Semana passada a gente trouxe, né, agricultor, pessoal da cultura. Por quê? Porque todo mundo tem que ser ouvido.
Porque enquanto a sociedade não ouvir a todos, ela vai servir uma minoria. Então a gente precisa ter essa clareza. E são clarezas que, se alguém tá tendo, tá na hora de falar, né? A gente precisa saber como é que tá o artista local, será que ele tá com dificuldade, né? Como será que tá o agricultor, ele tá recebendo apoio, ele não tá? Porque, né, ele produz o alimento que eu como todos os dias, né? Eu preciso da mão de obra dele, eu compro o produto que ele vende, mas ele é uma pessoa, ele é um outro que faz parte da minha vida e isso é importante eu saber como ele está. Então a gente precisa ter essa noção. Quando a gente recebe a cesta de produtos em casa, como agora, é bacana agradecer então aquela pessoa que está cuidando de ti, mesmo na pandemia, não é médico, não, mas ele tá ali cuidando de ti. Bem-vindo, Binho. Boa noite. Então, aquela pessoa tá ali, né? Ela de alguma forma, ela tá cuidando de mim durante a pandemia. Ela tá lá na rua para que eu possa ficar em casa, né? Que dentro da minha condição de saúde eu não posso sair. Então a gente precisa ter uma sociedade que escute todos esses gritos de revolução, que dê voz e vez a todas as parcelas da sociedade. Eu acho que já é mais que findado o momento da gente ficar, então, ouvindo os grandes empresários, né? Ouvindo os artistas que são milionários, né? E assistindo canais de televisão que ganham milhões, enquanto existem canais locais que a gente nem sabe que existe ou que até fecha, né? Porque realmente não tem ninguém que assista, porque as pessoas não, né? Quantos programas locais acabam se extinguindo porque as pessoas deixam de assistir porque estão consumindo, como disse o Ivan semana passada, estão consumindo aquele pastel cultural sempre do mesmo jeito, com o mesmo recheio, e a gente segue fazendo aquilo sempre. Então, eu me aproprio hoje desse talvez papel social ou local social do qual eu estou, que de repente tem um pouco mais de alcance do que outras pessoas, e tento trazer essa possibilidade da gente refletir: será que a gente está acolhendo todas as revoluções? Será que todas as pessoas percebem que é necessário fazer pequenas lutas, né? Travar pequenas revoluções para que a gente consiga uma sociedade mais humana, mais fraterna, né? Mais igualitária? Eu percebo muito que as pessoas estão tão ocupadas com o vídeo, né? Ministerial, não sei se aquilo é um vídeo de... Aquilo ali não dá para saber se é um vídeo de uma reunião ministerial, se é umas crianças de 9º ano, num dia que vai chover e eles ficam muito nervosos, muito agitados e falam um monte de coisa sem pensar. Olha, eu trabalhei 10 anos em escola, eu nunca vi meus alunos falar metade do que o presidente fala. Então, para você, o Binho tá rindo, mas é verdade. Eu nunca tive uma turma, e olha que eu trabalhei sempre em ambientes de vulnerabilidade social, pessoas assim que moravam só com a mãe, que moravam só com a avó, né? A gente até podia justificar algumas coisas, mas não, gente, não, de forma alguma. Todas essas crianças eram bem educadas e a gente não tem um representante educado. Então, isso é muito sério. Reunião do Zé Pequeno e colaboradores. Eu nem sei, eu nunca fui, mas eu acho que nem lá é assim neste tom, Binho. Eu acho que era pior a reunião ministerial, assim, é uma coisa que eu acho que nunca tinha visto nada igual. Eu acho que baixou a Dercy Gonçalves, assim, só pode ter sido, né? Uma coisa meio que de outro... Acredito que foi de outro, assim, uma coisa espiritual, uma coisa meio, né, assim, mística. Não pode ter sido em sã consciência aquilo. Mas, né, o que eu penso assim, enquanto a gente tá preocupado, eu sempre digo com B e L, né, para não citar nomes, para não deixar ninguém triste e ofendido,
Mas tem tanta coisa pra gente refletir. Olha o que o nosso governador hoje, então, desenhou uma pauta ali meio estranha, né? Que parece que ele nunca foi numa escola de ensino fundamental, pública. Então, a gente precisa refletir outras coisas, né? E enquanto a gente se interte com B e com L, a gente aumenta a desigualdade social, né? A intolerância mata a nossa sociedade e a ignorância se elege para cargos públicos. Então, é muito importante que a gente... Maria, seja bem-vinda, vizinha. É muito importante que a gente reflita mais, assim, enquanto a gente está intertido com algumas coisas, outras piores estão acontecendo. Então, eu espero que essas lives, né, elas mexam um pouquinho com a nossa condição de ser pensante e nos leve a refletir mais sobre essa sociedade, nos leve a refletir mais sobre o que a gente está fazendo com o nosso título de eleitor, né? Tem gente que acha que o título de eleitor é uma folhinha assim que a gente marca bobagem, né? Outros estão achando que nem aí, que não vota, que não vai na eleição, ou que anula ou vota em branco porque não sabe o que fazer. Não, é o momento da gente realmente pensar sobre tudo que a gente tem feito, todas as escolhas que a gente tem feito e principalmente de como a gente encara o pós-bobagem feita, né? Porque tu fez bobagem, assume. Isso os pais da gente ensinavam a gente. Ah, fiz bobagem, assume, foi tu que fez, né? Então, ensinar desde as crianças, né? Eu fiz bobagem com título, assume, errei, né? Às vezes a gente passa 4 anos, né, mastigando bobagem, às vezes passa menos, só que a gente precisa também assumir quando faz bobagem com título de eleitor. Então, era isso, né? Não sei se vocês têm alguma pergunta. O Binho disse parabéns pela iniciativa desta live. Obrigada. Toda semana tem 3 lives, eu trago temas que a sociedade não quer ouvir. Eu acho que é isso que a gente tem que falar. O que a sociedade não quer ouvir. A gente tem que pensar sobre o que o sistema não quer que a gente pense. E a gente tem que lutar pelaquilo que a gente acredita, né? Sem medo, sem muitas ressalvas. Isso aí. Não é feio reconhecer o erro. Eleitor precisa começar a aprender que errou, tá errado, não tá certo, né? Eu não posso dizer, não, mas tá certo falar palavrão a alguém num trabalho que tá na sua função pública. Se tu tá em casa, né? Por exemplo, ó, o Binho é vereador, tá em casa, né? Falou um palavrão, tudo, não deve, né? Mas falou, né? Agora ele não vai pra Câmara de Vereadores falar palavrão, né? Não. Aí é antiético, é falta de decoro parlamentar, tem um monte de coisas aí né, que são agravos dessa situação, né? Por mais que de vez em quando, quando eu leio os comentários das pessoas nas lives da sessão, dá vontade de dizer uns nomes, mas a gente não diz, a gente tem educação. Então, as pessoas têm que saber a hora e o local de dizer as coisas, né? Não podemos dizer que falar palavrão é ser popular, é representar um setor da sociedade. Não, isso não. Isso não tem cabimento. E quem acha que isso não tem cabimento tem que expor sim a sua opinião, tem que sim não responder, claro, no post de alguém que diz que palavrão é normal, porque para essa pessoa quem tem que responder é um psiquiatra, né? A gente muitas vezes não tem eu não sou psiquiatra, então eu não discuto com certas pessoas. Então, mas você pode fazer um post na sua linha do tempo, no seu Instagram, e falar sobre a sua opinião para que outras pessoas também percebam que existem opiniões contrárias, né? Então, agradeço quem me acompanhou. Espero que tenham uma boa noite, que fiquem em casa, né? Se precisar sair, que usem máscara e todo o cuidado necessário. Mas sempre que possível, fiquem na casa de vocês, né? Pensando é a atividade melhor para fazer em casa. Ó, o Benho botou querida agora,
vou para a sessão da Câmara, mas não poderia deixar de passar aqui e deixar meu apoio à tua luta e desejar sucesso na conscientização do nosso povo. Obrigada. Às vezes parece difícil, mas a gente vai conseguir. A gente vai plantando, a gente vai devagarinho, né? Boa sessão para ti e para os teus colegas, mas realmente é difícil, é uma luta. Eu percebo assim que é uma plantação de orgânico, tem que cuidar, a gente não bota veneno, a gente bota, né, tudo direitinho, mas a gente tem que seguir lutando, certo? A gente tem que seguir fazendo política. Eu gosto muito do Brizola, né? Uma pessoa que eu reconheço, principalmente o jeito dele falar, assim, me cativa bastante. E ele diz uma coisa que, mais ou menos assim, né? Tu sabe o que eu faço quando eu não estou fazendo política? Qual é a minha atividade, né? No que eu me ocupo quando eu não estou fazendo política? Eu durmo. Então, a partir do momento que eu comecei a perceber que desde o ato de... Oi, Ju, tudo bem? Bem-vinda. Que desde o ato, assim, de escolher o meu alimento é um ato político. O que eu visto, aonde eu compro a minha roupa, né? Tudo isso é um ato político. Então, desde o momento que tu acorda, tu tá sendo política e a gente precisa ver mais os atos sociais como atos políticos. A gente só vê política partidária, tem sigla, tem número, tem rosto, tem Deus, tem mito, mas a gente não consegue ver que comer é um ato político, que a forma como o teu consumo de tudo é um ato político, o que tu produz na internet é um ato político. Então, existe toda essa ideia que a gente precisa também começar a fazer as pessoas reconhecerem que a tua religião é um ato político, que tudo é política. E que tem gente que diz assim, eu não gosto de política. Eu digo, bom, da onde tu vive? Porque a sociedade organizada é uma forma de política. Então, a gente precisa, então, ter essa postura e de se sentir mais político, mesmo que não partidário. Então, não sei se alguém tem alguma pergunta. Espero vocês amanhã, live com a Mari, sobre, então, mulher negra na universidade no século XXI. A gente vai ver como é essa relação, então, mesmo passado tantos anos, né, de abolição da escravatura, né? Coisas que é difícil da gente falar até, mas a gente precisa refletir também sobre isso já, né? O 13 de maio passou há tão pouco tempo, então essa semana eu consegui alinhar duas super feras para falar com a gente, refletir aí sobre a negritude, certo? Então, uma boa noite a todos, novamente, fiquem em casa, se cuidem.